Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, um programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que hoje traz um tema, além de interessante, muito importante para quem está no mercado. Aqui ao meu lado, nós temos o prazer de receber o Flávio Valiati, ele que é executivo e também vai falar do perfil do profissional moderno, aquele modelo que as empresas buscam, especialmente de um conceito bastante novo e muito importante, que é o profissional híbrido. Quer saber mais? Então, continue ligado, porque começa agora o programa Análise Direta. E nós estamos de volta ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Lembrando que nosso programa é exibido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E como eu já apresentei no início, tenho o prazer de receber, de conversar hoje com o Flávio Valiati, executivo e também que encabeça um projeto muito interessante que a gente vai falar mais daqui a pouco. Primeiro, quero agradecer a sua gentileza por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade, Kleber. Cumprimento toda a audiência de vocês. Obrigado pela oportunidade. Agora, Flávio, quebrando todos os protocolos, eu já vou começar, com uma pergunta bastante pessoal, porque quem olha assim, você todo elegante, com essa postura Obrigado. De executivo, de homem de negócios, não imagina que você já foi jogador de futebol? Fui jogador de futebol. Como vocês podem ver, eu não era tão bom, Tanto que eu estou aqui com vocês. Mas, brincadeiras à parte, joguei futebol profissionalmente até os 19 anos. Diferente do que muitos pensam, o futebol me trouxe muitas lições de carreira. Legal. Tive a oportunidade de jogar em times como São Paulo, Vasco, viajei para vários países e muitas experiências formaram quem eu sou hoje como um profissional. Então, sou muito feliz e grato pelas histórias que eu vivi no futebol. E se você permitir, eu quero até compartilhar a primeira lição de carreira que o futebol me ensinou. Obviamente que eu tive a oportunidade de jogar com muita gente, Muitos dos jogadores que hoje estão jogando em alto nível. Mas as grandes promessas ou os grandes talentos que eu joguei ou tive a oportunidade de jogar lá atrás não se tornaram profissionais ou não se tornaram aquilo que as pessoas imaginavam. Apesar do potencial, Apesar do potencial. E eu gosto de quebrar em 2 pontos. Existe uma grande diferença entre ter potencial e ser uma realidade. Muitos jovens hoje no mercado de trabalho falam, puxa vida, mas eu nasci numa era da internet, da conectividade, então eu estou pronto para tudo. Mas existe uma lacuna, existe um abismo entre ser ou ter potencial e se tornar uma realidade. E o que vai te levar de potencial para a realidade é o que você faz de forma consistente todos os dias até alcançar esse pleno potencial. Então, muitas pessoas não se tornaram jogadores como eu imaginava porque já achavam que era uma realidade. Então, tem muita coisa que precisa acontecer nesse meio tempo para realmente nos tornarmos uma realidade no mercado de trabalho. Na verdade, soou como até uma brincadeira essa apresentação, mas ela traz muita lição mesmo. Essa analogia do futebol, do mundo do futebol, que também é um mundo corporativo, também é uma profissão, tem concorrência, tem promessas, serve para ilustrar bem a realidade do mercado de trabalho e as perspectivas das pessoas. Afinal, todo mundo sonha em ser um Neymar hoje no seu ramo de atividade, E sabe uma coisa que me ajudou muito, e eu acho que as pessoas que entram no mercado de trabalho pecam bastante, é que no futebol é fácil, ou nos esportes, vou trazer os esportes como um todo. As pessoas têm referências, Então, eu quero ser um Neymar, eu quero ser como um Gustavo Kuerten, eu quero ser como outros esportistas. Legal. No mercado de trabalho, a gente entra sem referência. E quando a gente não tem referência, é difícil, talvez, até mesmo copiar ou desenvolver algumas habilidades que vão acelerar a sua carreira. Uma coisa que eu fiz e que me ajudou nesse processo de acelerar a minha carreira foi ter muito bem definido quem eram as minhas referências na minha área de atuação. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fiz uma lista de 5 a 10 referências na indústria de tecnologia e comecei a entender o que eles faziam, como eles se comportavam, como eles falavam, quais eram as habilidades que eles tinham. Isso me ajudou a ter um norte para começar a desenvolver as habilidades que eles tinham. E curiosamente, assim como eu era criança e tentava chutar igual o Ronaldinho Gaúcho ou fazer qualquer coisa e proporcionalmente, ou salvo as devidas proporções, você começa a incorporar, eu comecei a desenvolver algumas daquelas habilidades. Isso me ajudou a acelerar minha carreira. Então, um conselho que eu queria dar para todos os jovens que estão iniciando as suas carreiras é: tenham referências e copiem essas referências. Entendam o que elas fazem,
quais são as suas competências, o que fazem eles se tornarem diferentes. E comece a incorporar isso, a desenvolver isso no dia a dia. Isso com certeza vai acelerar a sua carreira. E o Flávio hoje ele encabeça, como eu disse, uma plataforma Vamos Subir, que é uma startup social que ajuda justamente os jovens na inserção do mercado. Nós vamos falar bastante desse trabalho. Mas já que você falou de referência, e a primeira referência para esse jovem é a sua história. E eu queria que você contasse como foi essa transição, porque é um momento difícil, né? O primeiro emprego, a inserção no mercado de trabalho, muitas vezes é traumática. E como foi para você, que tinha um sonho? Porque ser jogador de futebol também não é uma profissão comum, não é um sustento, é um sonho. E você trocou um sonho por outro sonho. Como é que foi isso? Você sabe que eu tive muita sorte de ter boas pessoas que me ajudaram. Né? A transição do futebol para o mercado de trabalho foi traumática. Imagina. Afinal, eu nunca estudei para trabalhar. Eu estudei por obrigação para sonhar em ser um jogador de futebol. Minha mãe ficava ali no pé, apesar de morar fora, né, em diferentes estados. Meu pai e minha mãe, e aí, já acordou para ir para a escola? Então, quando eu saí de fato do futebol aos 21 anos para entrar no mercado de trabalho, eu tinha pouca referência, obviamente que eu busquei elas, mas foi uma transição desafiadora. O que me ajudou na prática foi ter pessoas que me abriram portas e me direcionaram para o melhor caminho. Então, aí está a importância de buscar ter mentores, de ter uma rede de relacionamento forte. E eu caí em tecnologia muito por um amigo meu que me abriu as portas numa empresa e que depois eu me tornei sócio dessa empresa e fui percorrendo a minha trajetória. Então, é super importante ter pessoas ao seu redor que te suportem, te apoiem e te direcionem nas suas tomadas de decisão. Então, para mim, esse movimento, ele aconteceu de uma forma traumática, mas foi menos traumática porque eu tive boas pessoas que me ajudaram. E você usou a expressão abrir portas. E esse é o objetivo do trabalho da Vamos Subir. Agora eu quero que você apresente seu trabalho. Vamos Subir ele é um projeto social e sem fins lucrativos que visa ajudar jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio das mudanças de atitudes e comportamentos, as habilidades comportamentais. Alguns estudos, eles mostram que os jovens ou os profissionais que conseguem desenvolver habilidades comportamentais, eles aceleram mais do que aqueles que têm puramente só habilidades técnicas. Então, é super importante e é isso que a gente faz. Hoje nós trazemos os grandes executivos das principais empresas do Brasil para trazer as suas histórias, para se tornarem referências para esses jovens que muitas vezes não conseguem encontrar essas referências. Então nós trazemos executivos para contarem as suas histórias, seus conselhos de vida, seus conselhos de carreira para que esses jovens consigam protagonizar as suas próprias histórias e as suas carreiras. A primeira conclusão legal que a gente chega a partir dessa explicação que você deu é que serve para qualquer área. Independente da vocação técnica, ela vai agregar conceitos. Totalmente, porque se a gente olha para o perfil do profissional futuro, esse profissional futuro com toda a transformação digital e advento da tecnologia que tem surgido, com as automações, com inteligência artificial, tecnicamente é fácil automatizar tudo que é matemático, processual e repetitivo. Agora, o que não é automatizável são as capacidades humanas, são as habilidades comportamentais, é o brilho no olho, é o toque, é a capacidade de se adaptar. Isso não é automatizável, não tem tecnologia que vai fazer isso. Então, o profissional que consegue desenvolver as habilidades comportamentais, que são várias, e a gente pode discutir como criatividade, adaptabilidade, liderança, resolução de conflitos, qualquer pessoa que desenvolva essas habilidades, ela vai acelerar independente da sua área de atuação. É o que as empresas procuram hoje? É o que as empresas procuram. Se a gente olha para alguns números da América Latina e do Brasil, 68% das demissões são influenciadas por falta dessas habilidades comportamentais. 55% dos executivos na América Latina não conseguem preencher as suas vagas, e existem muitas vagas, não conseguem preencher essas vagas por falta de profissionais com essas habilidades comportamentais. Então, existem oportunidades, só que existem também profissionais com falta dessa qualificação. Então, esse é um ponto super importante. É complicado porque isso não se ensina na faculdade, assim, é praticamente um pouco de histórico de vida, um pouco de experiência e de apoio de quem está ao redor, né? É muito contexto, é muito contexto. Eu gosto de trazer uma analogia, as pessoas falam, poxa, Flávio, você está indo bem na sua carreira, você é um rapaz super inteligente. Eu não me considero inteligente, eu me considero esforçado. Né? Eu acho que eu sou mais esforçado do que a grande média
brasileira. Eu trabalho duro, coloco ali a mão na massa e eu acho que isso naturalmente traz alguns resultados. Mas existe o conceito de inteligência geral e inteligência prática. E é muito disso que você falou, as habilidades comportamentais, elas são difíceis de serem mensuradas, né? E tangibilizadas, diferente de certificados ou competências técnicas. É por isso que é tão importante, passa muito pela atitude. E eu prefiro ter uma inteligência prática, que é a capacidade de fazer acontecer no dia a dia, de executar, o princípio é executar. Eu acho que a grande característica do jovem que quer ter sucesso e vai ter sucesso é a capacidade de execução. Então, um conselho para o jovem que está nos assistindo, foque em executar, foque em atividades que vão te aproximar dos resultados do seu dia a dia, na empresa que você trabalha. Execução é o que vai separar aqueles que fazem acontecer daqueles que dizem que fazem acontecer. Então, execução é chave hoje em dia no mercado de trabalho. Agora eu vou usar um exemplo do futebol que, para você fazer uma análise que a gente gosta muito, que pode até ilustrar isso. Adriano, um dos maiores atacantes que eu vi jogar também, mas teve uma carreira muito curta. Faltou essa questão de inteligência emocional, esse preparo que você está fazendo? Eu acho que sim, não só para ele, mas como para vários outros profissionais. Isso é um desafio real, eu tenho desafio. Né? Em relação à inteligência emocional, é um processo constante de evolução, de melhoria. Então, acho que sim, falta sim competências como inteligência emocional para vários profissionais e entender o que é a inteligência emocional, entender os seus desafios ou como gerenciar suas emoções e aquelas adversidades que estão à sua frente vai fazer toda a diferença. Legal. O primeiro bloco do nosso programa vai chegando ao fim, aliás, voou. O papo está aqui acelerado mesmo, né? Mas no segundo bloco a gente vai falar mais sobre esse projeto, principalmente para os jovens, que são a faixa etária que tem mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, enfrentam mais problema, e nosso convidado vai dar algumas dicas valiosas. Não saia daí. Nós estamos de volta aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre traz, né, sempre conta com a presença de um especialista renomado, falando de um tema importante para o seu dia a dia. Hoje, no caso, nosso especialista Flávio Valiati, executivo, e vem falando aqui do mercado de trabalho, o perfil que as empresas buscam para contratar os profissionais e especialmente do projeto que ele encabeça, que é a plataforma Vamos Subir, essa startup social. Voltando a falar um pouquinho da sua plataforma, o segredo para um negócio ter sucesso é todas as partes envolvidas serem beneficiadas, aquela relação, melhor dizendo, de mutualismo, né? E isso acontece bem no seu projeto, afinal, pelas pesquisas que eu fiz antes dessa entrevista, tanto os jovens têm acesso a essas referências que você citou, como as empresas também têm acesso, têm a possibilidade, melhor dizendo, de desenvolver ações sociais. Isso também tem solidificado, estruturado o projeto, né? Totalmente. Uma das coisas que me fizeram fundar o Vamos Subir foi a capacidade ou a vontade, a responsabilidade de retribuir para a sociedade. Legal. Eu acho que esse é um princípio que eu carrego muito forte, até por ter uma família com bases e princípios religiosos de ajuda ao próximo. E o Vamos Subir, ele foi fundado justamente para eu, de alguma forma, junto com um grupo de pessoas, retribuir para a sociedade um pouquinho do que fizeram por mim. Lembra do movimento, né, do futebol para o mercado de trabalho, pessoas me ajudando, e é basicamente isso. Então, hoje são mais de 100 mil jovens no projeto, com várias empresas nos apoiando, e a ideia aqui é não só capacitar o jovem com as habilidades comportamentais corretas para que ele acelere as suas carreiras, mas trazer as empresas também para encontrarem jovens talentos. A gente vê também muitas vagas não sendo preenchidas por falta dessas habilidades comportamentais, então o que o Vamos Subir faz é criar essa conexão entre esses dois mundos. E tem um terceiro ponto, que é importante, de trazer esses executivos para retribuir para a sociedade. Tem muitos executivos que não encontram as suas causas sociais, não encontram aquela paixão por, talvez, fazer algo que não vá de encontro com os seus propósitos. Então, o Vamos Subir acaba sendo uma plataforma para executivos compartilharem as suas histórias e, de alguma forma, se sentirem úteis no compartilhamento e na retribuição para a sociedade.
Primeiro, porque também não é mero assistencialismo. Tem que ser trabalho que faça a diferença de fato. Tem que fazer. Né? Você sabe que uma das coisas que, para mim, é super importante é um critério. Eu não quero ser visto como um projeto social ou de bem-estar que simplesmente está ajudando. Eu quero agregar valor. Legal. Eu quero agregar valor para o jovem que acessa um conteúdo de altíssimo nível e ouso a dizer que talvez não exista um outro projeto que entregue uma qualidade como a gente entrega. Ontem nós estávamos com o presidente do McDonald's do Brasil compartilhando insights da carreira dele, do início de carreira, conselhos para que o jovem acelere. E isso é super importante. E do outro lado, a gente quer que essas empresas acessem jovens talentos. Então, é um projeto social sem fins lucrativos que da minha vontade eu pego meus recursos ou parte dos meus recursos e invisto nesse projeto, sem nenhum tipo de suporte ou investimento externo, para retribuir, para me sentir útil, porque não, até falando do profissional do futuro, Kleber, não adianta simplesmente falar, vou construir uma carreira individualista. O mundo é colaborativo, o mundo é conectado. A gente se fala muito de legado. Qual que é o meu legado? Eu penso muito nisso. E acho que esse projeto, para mim, é um pouquinho do que eu tenho deixado para a sociedade. Quando meu filho, eu tenho 2 filhinhos, um de 4 e um de 2, quando eles tiverem 10, 15, 20 anos, eu quero que eles olhem para trás e falem, puxa vida, meu pai ajudou a sociedade e a comunidade. Então, vai muito de encontro e eu vejo que muitos executivos querem fazer isso. Muito legal, principalmente a forma como você fala, dá para sentir o seu envolvimento nesse trabalho pelo calor das suas palavras. Mas e os resultados práticos? Fala um pouco para a gente, passa assim um balanço um pouco de como esse projeto já mudou a vida das pessoas. Hoje nós temos mais de 100 mil jovens no projeto, nós temos diferentes programas, são 4 programas hoje. Nós temos também uma área bem legal de recrutamento e seleção, ainda caminhando, ainda se fortalecendo. Nós já empregamos mais de 1.000 jovens no mercado de trabalho. E pensando em projeção futura, em 18 a 24 meses, nós queremos ter mais de 1 milhão de jovens na nossa plataforma. É a meta. E mais de 10 mil jovens empregados e conectados. Ontem nós tivemos um bate-papo com mais de 2 mil jovens participantes e a ideia é cada vez mais trazer recrutadores, empresas que buscam jovens talentos, se conectando com esses jovens. Eu gosto sempre da gente humanizar essa matéria, deixar ela cada vez mais próxima do telespectador, da pessoa que está assistindo. E para isso, você lembra de algumas histórias que te marcaram nesse processo, de vidas que você mudou? Conta algumas para a gente. Vou contar de um jovem que é emocionante. Esse jovem, ele morava no Paraisópolis e ele tinha muita dificuldade de encontrar um emprego, muito pela localidade, pela região que ele morava. Né? Quem conhece São Paulo sabe o que é Paraisópolis. Tem um super respeito e admiração pelos moradores, pelos trabalhadores da comunidade, mas ele não conseguiu um emprego. E ele começou a participar dos programas do Vamos Subir e nós conectamos ele com uma oportunidade de emprego. Eu fiz questão de acompanhá-lo nessa entrevista. E eu lembro que o presidente da empresa que estava entrevistando ele, era uma empresa de médio porte, falou, você está contratado. E aquele jovem, ele caiu em lágrimas e ele falou assim, o dono da empresa falou, pega o seu telefone e vamos ligar para sua mãe. Porque ele estava passando por 5 processos seletivos e todos com negativas. E ele ligou para a mãe, colocou no Viva Voz e falou, mãe, fui contratado. E aquela mãe do outro lado caiu em lágrimas e simplesmente agradeceu. E aí quando a gente olha para momentos como esse, é quando a gente entende que vale a pena colocar esforço, recurso, se doar um pouquinho para ajudar as pessoas. Então essa é uma história emblemática para mim, que renova as nossas energias para continuar fazendo o que a gente faz. E recompensa todo o trabalho. Só uma história como essa, eu imagino que recompensa... Tem várias outras, mas se a gente pega só essa, já valeu. Já valeu mesmo. Já valeu todo o trabalho e todo o esforço. Agora, a pandemia, ela mudou essa relação de trabalho, essa relação que já vinha essa tendência, né? Haja vista o Uber, outras modalidades de relação empregado, empregador. A pandemia acelerou um processo? Acelerou. Eu acho que um ponto importante, a gente fala de transformação digital como se fosse folclore, como se fosse algo muito longe. A gente já vinha de transformações digitais há muito tempo. Uber, Netflix, Airbnb, todos eles causaram transformações digitais nas suas indústrias. E o mesmo conceito vinha acontecendo nas relações de trabalho. O que aconteceu é que a pandemia intensificou de forma brutal, sem aviso prévio. Então, o que aconteceu foi, do dia para a noite, as pessoas tiveram que se adaptar. Foi tratamento de choque, Tratamento de choque, mas aí mostra também a nossa capacidade de adaptabilidade. O ser humano, ele consegue se adaptar.
Nenhum CTO, um diretor de tecnologia, ou nenhum presidente de empresa faria um projeto como esse. Vou testar todo mundo em casa, se não fosse imposto. Que abordagem legal essa que você deu agora. E o ponto é, a gente percebeu que dá para trabalhar de casa. Nós temos tecnologias como o Zoom e como outras soluções que nos ajudam e mantêm os times, mesmo à distância, conectados. E houve boas surpresas. Se nós tiramos alguma coisa positiva dessa pandemia, é que é possível trabalhar remotamente, inclusive trazendo benefícios, como aumento de produtividade, redução de custo, flexibilidade e autonomia. E a gente começa a olhar, Kleber, para uma visão global de talentos. Anteriormente, a gente contratava as pessoas que estavam ali no nosso raio de 3, 4, 5 quilômetros, 10 no máximo. Hoje eu contrato alguém que está em outro estado, em outro país. Se é uma pessoa que tem valor agregado e cumpre os requisitos e faz acontecer, eu posso contratar qualquer pessoa que seja. Então, esse é um fenômeno que veio para ficar e traz pontos positivos. Pois é, isso que eu ia perguntar. A parte dessa necessidade sanitária, que era do isolamento social, para os negócios, para os lucros, porque também, ao lado dos lucros do empresariado, foi bom, é bom essa mudança? É claro que empresas mais tecnológicas, que tinham uma estrutura ou um negócio um pouco mais estruturado em tecnologias, eles surfaram uma onda. Se você pega o iFood surfou uma onda. A própria Zoom surfou uma onda, né? Onde veio um desafio, mas houve uma oportunidade de crescimento. Então, as empresas que eram minimamente tecnológicas surfaram uma onda, aquelas empresas que não estavam preparadas foram forçadas a se reinventarem, a investirem mais em tecnologia, e, paralelamente, essas empresas vêm crescendo nesse momento. Então, a tendência é que a gente continue acelerando cada vez mais esse processo de utilização de tecnologia, lembrando que a gente fala sobre tecnologias ou a transformação digital que nós vivemos durante a pandemia. Nenhuma empresa ou nenhuma pessoa se transforma digitalmente só por adotar tecnologia. A gente se transforma digitalmente quando a gente passa por uma mudança de cultura e de mindset. Então, para se transformar digitalmente, a gente precisa transformar o nosso mindset primeiro. Esse ponto que você tocou é muito importante, porque à medida que vieram os benefícios, você citou vários deles, também veio a cobrança, as exigências. Totalmente, totalmente. Acho que as empresas precisam se reinventar. Eu vou trazer 2 pontos. Um ponto positivo, dessa flexibilização do trabalho remoto, e um desafio que impôs uma necessidade de mudança e adaptação para as empresas. O primeiro, dar autonomia para os colaboradores, flexibilidade para eles escolherem como, quando e onde eles vão trabalhar, trouxe um fenômeno de aumento de produtividade. Um relatório do Gartner, é uma empresa de pesquisa, mostrou que a taxa do grupo de colaboradores que performam melhor que os outros, que trazem mais resultados que os outros, cresceu em 19 pontos percentuais. Era 36% esse grupo e passou a ser 55%. Isso traz um aumento na receita, na lucratividade, na penetração de mercado. Então, isso está totalmente ligado aos ganhos e o crescimento da companhia. Por um outro lado, nós não tínhamos tecnologias em geral, as empresas com um nível de tecnologia mínimo para esse trabalho tiveram que adotar, mas um outro ponto que eu quero trazer, até mostrando a importância da humanização nas relações, foi a capacidade de gerenciar times e liderar. Anteriormente, a gente liderava e gerenciava por presencialidade. O Kleber está aqui, eu sei que ele está trabalhando. Independente de não trazer resultado, ele estava ali, eu sei que ele está trabalhando. Hoje a gente está liderando por performance, por capacidade de entrega, tendo visibilidade de que não importa se eu estou vendo ou não o meu colaborador, o que importa é a entrega dele. Então esse é um ponto super importante também, que as empresas precisaram se reinventar. Muito legal. Agora, o efeito colateral disso. A educação pode ser o grande exemplo disso que eu vou falar agora. Os alunos da periferia sofreram mais, porque eles não tinham recursos tecnológicos, eles não estavam equipados para as aulas online, as aulas remotas. Já os alunos das escolas particulares, dos colégios mais elitizados, tiveram suas dificuldades, sim, como todo mundo teve, mas eles tiveram mais recursos a favor. Essa diferença não pode aumentar o abismo, não corre o risco do mercado de trabalho ficar ainda mais difícil para quem vem da periferia? Eu acho que sim, eu acho que tem esse ponto sim. A pandemia intensificou e escancarou a diferença que existe entre famílias que têm uma condição boa para pessoas que moram em comunidades e periferias. Então isso é super claro.
conectividade, dispositivos. As pessoas elas não têm acesso na comunidade como um todo. Do outro lado, a gente vê vários outros projetos incentivando e apoiando as comunidades. Mas eu quero trazer um olhar positivo, Kleber. Independente dos desafios que existem, e na periferia é mais intenso, eu acho que essa forçação da adoção da tecnologia ou do uso das tecnologias, inclusive na periferia e em escolas públicas, vai fazer com que esses jovens que não tinham acesso à tecnologia, eles se desenvolvam mais. Então, independente dos desafios, eu vejo uma evolução e um progresso das pessoas da comunidade em relação ao uso da tecnologia. Esse panorama só valoriza ainda mais projetos como o seu, isso sem dúvida alguma. Bom, chegamos ao final agora do segundo bloco e no terceiro e último bloco vem as dicas mais importantes. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho atual e quais são as principais exigências. Para finalizar, uma dica muito especial do nosso convidado de como se preparar e quais os cuidados devem ser tomados. Não saia daí, continue ligado. Nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que hoje traz como convidado aqui ao meu lado Flávio Valiati, ele que é executivo e tem falado aqui do mercado de trabalho, desse novo modelo, desse novo normal, na verdade, né, como convencionou-se a chamar, e sobre essas dificuldades e também os benefícios, enfim, trazendo novas perspectivas hoje para o mercado de trabalho. Você trata com um público, com um nicho, que é o que encontra mais dificuldade de inserção no mercado, né? Os números mostram, os números oficiais, inclusive, que essa faixa etária entre 18 e 24 anos, 29%, ou seja, um terço, 29,8%, 30%, um terço, está fora do mercado de trabalho e tem dificuldade para ingressar. E se a faixa considerada for entre os 14 e os 17 anos, quase 50%, 42,7%. Ainda é muito difícil para o jovem ingressar no mercado de trabalho? Acho que a gente vive uma das maiores taxas de desemprego dos últimos anos. É desafiador, mas pode ser mais fácil com um bom direcionamento, com entendimento de quais são as competências, como se posicionar, como encontrar. E hoje existem várias ferramentas para isso. Então, é desafiador, mas tem muita coisa que pode ser feita de um outro lado, porque muitas vezes a gente fala, não tem oportunidade. Tem muita oportunidade. Legal. O que a gente precisa fazer é identificar como encontrá-las e como nos qualificar para essas oportunidades. Legal. E aí a gente vai intensificar agora um assunto que você já deu uma pincelada no primeiro bloco, que é o que as empresas procuram, as chamadas soft skills, que são as qualidades, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Acho que está super claro e tem uma máxima que diz que as empresas contratam currículo e demitem atitude. Quando a gente fala de habilidades comportamentais ou habilidades socioemocionais, a gente está falando de habilidades como atitude, criatividade, iniciativa, resolução de conflitos, liderança, adaptabilidade, inteligência emocional. Essas são as principais habilidades que hoje o mercado tem demandado. E por quê? Porque com o advento da tecnologia, a gente entende que muita coisa tem sido automatizada, mas o que não se automatiza é o ser humano, é o brilho no olho, é a capacidade de se conectar, é a empatia, é essa capacidade de se relacionar de forma humana. Então, as empresas hoje têm procurado mais do que nunca profissionais híbridos que conseguem flutuar entre quais são as habilidades comportamentais essenciais e as habilidades técnicas mínimas para você começar um trabalho. Tem um estudo muito legal da Universidade de Singapura que diz que os profissionais, os egressos, aqueles que estão saindo da faculdade, eles vão ter 6 carreiras ao longo da sua vida. Isso mostra a importância de ser até mesmo um profissional generalista. Generalista é aquele que conhece de tudo um pouquinho. E à medida que você for atuando em diferentes áreas de atuação, você começa a desenvolver as suas especialidades. Então é importante olhar para um futuro de diferentes mudanças de carreiras. Eu vou ser jornalista, mas eu vou ser também talvez um professor de educação física, por que não? Ou vou ser um analista de marketing. Vai exigir essa mudança constante de carreira. E agora você tocou num ponto que, na verdade, é um dos pontos que você mais defende, que é o do profissional híbrido. Então eu queria que você defendesse, descrevesse
mais detalhadamente. E como se forma um profissional híbrido? Porque é um termo muito abrangente, até pela natureza dele, de ser híbrido, de misturar várias naturezas. Como ser um profissional híbrido? Eu acho que tem 2 pontos que a gente precisa entender. Tem o conceito do trabalho híbrido, que é flutuar entre Sim. o que é presencial e o que é online. online. E, na prática, um trabalho híbrido é basicamente um profissional, uma empresa que aceita o seu colaborador ir 2 vezes por semana no escritório e trabalhar 3 em casa. Esse é o conceito... Que é um conceito físico. Físico, conceito físico. Quando a gente fala do profissional híbrido, a gente pode colocar nesse conceito físico do profissional que tem as habilidades tanto técnicas quanto socioemocionais para trabalhar parcialmente em casa e parcialmente no escritório, mas aí tem o conceito do profissional híbrido, que é o profissional que a gente vai defender agora e discutir, que é o profissional que consegue flutuar entre as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, e que usa de forma consciente essas suas habilidades socioemocionais para potencializar a sua carreira. O futuro, apesar de ser tecnológico, apesar das automações, vai ser dos profissionais que conseguem identificar a importância das habilidades socioemocionais para suas carreiras. Esse é o profissional híbrido. Muito legal. Tem uma definição mais ou menos filosófica, mas assim, não é só um trabalhador, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que engloba nesse conceito híbrido a parte técnica profissional, mas também as características de relacionamento. Você pegou, Kleber, é perfeita a sua colocação, porque se a gente parar para pensar, negócios, eles são baseados de pessoas. As relações, as interações, elas são sobre pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, a gente precisa valorizar cada vez mais o ser humano. O diferencial do ser humano vai ser se tornar cada vez mais humano. Então, a gente precisa valorizar essas relações humanas. E sempre vai ser sobre pessoas. O ser humano ele não vai ser substituído por máquinas. As pessoas muitas vezes levantam essa bola. Puxa vida. É verdade. De tempos em tempos, isso é uma máxima. De tempos em tempos, mas o profissional ele vai ser substituído por máquina. Se a gente olha para a história, as revoluções industriais, né, as 4 revoluções industriais que nós vivenciamos, né, como sociedade e mundo, todas elas trouxeram, sim, automatizações, né, e eliminaram, sim, tarefas e trabalhos, mas, do outro lado, muitos outros surgiram. Então, o profissional híbrido, Kleber, é o profissional que usa a tecnologia ao seu favor para potencializar as suas competências e habilidades humanas. Esse é o grande ponto, usar a tecnologia ao seu favor. E, baseado nisso, foi feita uma pesquisa que, na verdade, eu tive acesso a partir do material que a sua assessoria me mandou. Quero deixar bem claro, né, para fazer... Uma assessoria de alto nível. Um justo reconhecimento. Uma pesquisa da Page Group que elenca, né, os principais tópicos que são procurados e que as empresas têm dificuldade de encontrar nesses profissionais híbridos, mais do que fazer aquela função que elas estão oferecendo uma vaga. E o terceiro tópico é a resolução de conflitos, 33%. Queria que você comentasse um pouco isso. É difícil encontrar pessoas que têm esse tipo de habilidade e é uma habilidade que faz diferença? Faz muita diferença, porque por si só o ser humano é complexo. O ser humano é complexo. Quando você olha para o contexto de cada um nasceu num lugar, com criações diferentes, com valores diferentes, com princípios diferentes, com contextos diferentes. Então, quando você coloca diferentes cabeças, né, em um lugar para pensar junto, gera conflito. E essa capacidade de resolver conflitos é super importante, porque a gente vive, inclusive falando, né, do nosso Brasil, uma era onde as pessoas estão constantemente entrando em atritos. Então mesmo, diferentes, né? Nervos à flor da pele. Por diferenças políticas, por valores, por crenças. E entender esse olhar de resolução de conflitos é super importante para que as pessoas caminhem. Enquanto a gente não chega num consenso, a gente não progride. Então, imagina você dentro de uma empresa tentando resolver um problema para atingir um objetivo ou para entregar um projeto e as pessoas estão conflitando. Então, ter essa capacidade de sair de cena e ter um olhar empático. Empatia é se colocar no lugar do outro. Não só se colocar no outro, né, no lugar do outro, mas entender o contexto daquele. Por que ele pensa daquele jeito? Quando a gente consegue ter esse olhar, a gente começa a ter uma capacidade maior de gerenciamento de conflitos, e os conflitos, eles impedem o progresso. Uma empresa que não progride, ela falha. Se ela falha, ela morre. Então,
essa capacidade é super importante no mercado de trabalho, principalmente para esses jovens que estão ingressando no mercado. Antes de ir para o próximo tópico, você até levantou uma questão que eu acho importante a gente fazer uma ressalva. As redes sociais dificultaram ainda mais esse gerenciamento de conflitos, né? Porque ali é guerra. É guerra, e eu acho que se tem um conselho que eu quero dar para os jovens que vale nos a pena, acompanham, por favor. Utilize as suas mídias sociais de forma inteligente e estratégica. Os recrutadores hoje estão olhando as suas mídias sociais num processo de seleção. Então, o que você fala de política, o que você fala sobre seus amigos, o que você fala sobre posicionamentos de temas globais ou temas tão importantes atualmente vão jogar a favor ou contra num processo seletivo. Então, tome cuidado com as suas mídias sociais. Particularmente, você não acha um grande erro entrar naquelas discussões que você não vai convencer ninguém, o outro não vai ser convencido e fica aquele embate? Eu tenho uma política própria, eu não entro em atrito em mídias sociais. Eu também Se você concordo. quer conversar comigo sobre um tema divergente, eu acho que as ideias divergentes, elas são importantes para que a gente debata, exerça a discussão, exerça os pontos de vistas. Eu acho que em geral, se a gente olha para o contexto de cada um, não tem ninguém errado. Se você considerar que são diferentes contextos e histórias e históricos. Pontos de vista. Então, são pontos de vista. Então, se você tem um problema ou você discorda, me liga. Eu vou conversar com você, mas publicamente ou numa mídia social, eu não vou fazer isso. Isso é uma questão de inteligência. E também entra outro conceito aí, comunicação assertiva. A mesma pesquisa revela que 42%, quase metade das empresas, tem dificuldade para encontrar pessoas com esse perfil. Eu vou tentar até na prática aqui ser mais assertivo, então, na comunicação. Às vezes a gente gasta tempo rodeando e a gente não chega no objetivo. Então, a comunicação assertiva não é só ser assertivo, falar eu quero isso do Kleber, mas trazer uma história por trás, um contexto que faça o Kleber entender por que eu vou pedir aquilo. Então, é muito mais do que eu quero isso, mas por que eu quero isso. Então, comunicação assertiva é super importante hoje no mercado de trabalho. O próximo tópico, e talvez é o que dê mais pano para a manga, o que mais rende assunto aqui, inteligência emocional. 57% das empresas disseram que tem muita dificuldade de encontrar essa qualidade, que é uma qualidade que faz toda diferença no mercado hoje em dia. Toda a diferença, eu acho que esse é o grande ponto, tá? Se a gente olha para outras pesquisas, todas vão direcionar para a inteligência emocional como talvez a principal habilidade comportamental para o jovem e para o profissional, não só para o jovem, mas para todos os profissionais do mercado. A gente vive principalmente em momentos pandêmicos como esse, ou históricos pandêmicos como o que nós vivemos, pessoas tendo dificuldade de encontrar um propósito ou de se manter motivado. Eu acho que a inteligência emocional ela passa por dois pilares. Passa por, primeiramente, se conhecer, entender quando o Kleber fica ansioso, quando ele fica motivado, quando ele fica desmotivado, e procurar ou evitar situações que te levem a essas situações, como também a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Eu gosto de posicionar a inteligência emocional como a capacidade de se manter consciente, mesmo diante de situações adversas, conturbadas e desafiadoras. Então, essa capacidade de inteligência emocional para o profissional do futuro é muito importante, até porque a gente vive num mundo com constante mudança. A gente está mudando drasticamente todos os dias. Ter a inteligência emocional, aceitar a vida como ela é, obviamente assumindo o seu papel como protagonista para definir quais são os próximos passos, a gente não controla as situações externas, o que acontece, mas eu controlo como eu reajo. Eu acho que a inteligência emocional está aí. Então, infelizmente, nosso programa vai chegando ao final, o tempo voou, a conversa foi tão dinâmica, tão envolvente, que o tempo passou e a gente praticamente não sentiu. E eu quero acabar pedindo para você deixar um conselho para as pessoas, uma dica, enfim, em poucos minutos, um norte. Dê um norte para as pessoas e também os seus contatos, enfim, quem quiser te procurar, quem quiser saber mais do seu projeto, que é muito interessante e pode ajudar, pode fazer a diferença na vida de muita gente, você então, por favor, dá essa dica e deixa também os seus contatos para quem quiser te encontrar. Perfeito. Fica à vontade. A primeira dica é sigam o Vamos Subir. Eu acredito que a gente tem feito um trabalho honesto, sincero, de muita qualidade, com boas intenções e com uma causa nobre por trás, obviamente com um time incrível que faz parte do Vamos Subir. Então, o Vamos Subir você acessa através do nosso site ou das nossas mídias sociais.
vamos.subir no Instagram, o nosso site é vamossubir.com.br e nós estamos em todas as mídias sociais. Conselho, acessem o Vamos Subir através do LinkedIn, que é uma rede social corporativa também. Eu estou nas mídias sociais como Flávio G. Valiati no Instagram, Flávio G. Valiati e Flávio Generoso Valiati no LinkedIn. Por favor, me conectem, vou adorar trocar com vocês. Talvez o conselho que eu queira dar para os jovens ou para as pessoas que nos assistam é: assumam o seu papel de protagonista, assumam a sua responsabilidade como pessoa que vai construir o seu futuro. Não delegue para outras pessoas. Não é o governo, não é o seu contexto, não é o seu bairro, não é a sua família, não é o seu histórico. É daqui para frente. Você constrói isso e tente se relacionar com pessoas que são melhores do que você. Isso com certeza vai te trazer a possibilidade de crescer. Tem uma frase que eu adoro que diz que se você é a pessoa mais inteligente da sala de aula, você está na sala errada. Então busque estar ao lado de pessoas que são mais inteligentes do que você, porque naturalmente você vai começar a progredir. Então esteja rodeado de pessoas melhores do que você e foque em desenvolver essas habilidades comportamentais que nós debatemos, que nós discutimos aqui com o Kleber, e eu não tenho dúvida que o seu futuro ele vai ser tão brilhante quanto a sua vontade de acelerar e de crescer. Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Sensacional a frase que você deixou para finalizar e espero lhe receber aqui em outras oportunidades. Kleber, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todo o time que está aqui nos acompanhando. Obrigado, espero estar aqui com você novamente. Legal, foi tão legal e tão dinâmica essa entrevista que eu recomendo você assistir de novo. Para isso, é só acessar nossas redes sociais, pelo Facebook, /Programa Análise Direta, ou então pelo YouTube, no canal HIT Notícias. Lá estarão essa e outras entrevistas que a gente faz aqui no programa. Você também pode participar pelo WhatsApp. O nosso número, 555, para quem está fora do país, lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. 5511-99224-7760. E aqui é sempre assim, você conta com um especialista renomado falando de um tema muito importante do seu dia a dia. Então, até a próxima.